Olá, Itabuano. Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos fazer a leitura do conto Chuva Abençonhada. Bem, vocês sabem em quantos países a língua portuguesa é oficial? Você já leu textos em língua portuguesa escritos por autores de outros países? Você acha que teria dificuldades para ler um texto em português escrito por um autor que não é brasileiro? Então, o texto que nós iremos ler é de autoria de Mia Couto, premiado escritor de Moçambique, país do continente africano onde a língua portuguesa é o idioma oficial. O momento descrito no conto refere-se à época logo após a longa Guerra Civil em Moçambique, que durou de 1977 a 1992, quando cerca de 1 milhão de pessoas morreram em combates. Nesse período, o povo moçambicano superava as consequências do violento conflito, obrigando 5 milhões de civis a se deslocarem dos campos e do território. A guerra na qual o país ficou mergulhado 16 anos, assim como qualquer outra, deixou sequelas com as quais a população ainda tem de conviver. Inúmeras minas terrestres que mutilam pessoas até hoje. Mesmo o conflito tendo chegado ao fim em 1992, em 2013, ressurgiu em Moçambique outro conflito armado e um novo acordo de paz ainda não foi concluído. Estou sentado junto da janela, olhando a chuva que cai há 3 dias. Que saudade me fazia o molhado tintininar do chuvisco. A terra, perfumegante, semelha a mulher em véspera de carícia. Há quantos anos não chovia assim? De tanto durar, a seca foi emudecendo a nossa miséria. O céu olhava o sucessivo falecimento da terra e, em espelho, se via morrer. A gente se indagava. Será que ainda podemos recomeçar? Será que a alegria ainda tem cabimento? Agora a chuva cai, cantarosa, abençoada. O chão, esse indigente indígena, vai ganhando variedades de belezas. Estou espreitando a rua como se estivesse a janela do meu inteiro país. Enquanto, lá fora, se repletam os charcos, a velha Tristeza vai arrumando o quarto. Para a tia Tristeza, a chuva não é assunto de clima, mas recado dos espíritos. E a velha se atribui amplos sorrisos. Desta vez é que eu envergarei o fato que ela tanto me insiste. Indumentária tão exibível e eu envergando mangas e gangas. Tristeza sacode em sua cabeça a minha teimosia. Haverá razoável argumento para eu me apresentar assim, tão descortinado, sem me sujeitar às devidas aparências? Ela não entende. Enquanto alisa os lençóis, vai puxando outros assuntos. A idosa senhora não tem dúvida. A chuva está a acontecer devido das rezas, cerimônias oferecidas aos antepassados. Em todo Moçambique, a guerra está a parar. Sim, agora já as chuvas podem recomeçar. Todos esses anos, os deuses nos castigaram com a seca. Os mortos, mesmo os mais veteranos, já se ressequiam lá nas profundezas. Tristeza vai escovando o casaco que eu nunca hei de usar e profere suas certezas. Nessa terra estava cheia de sangue. Hoje está a ser limpa. Faz conta, é essa roupa que lavei. Mas nem agora, desculpe o favor, nem agora o Senhor dá a vez a este seu fato? Mas, tia Tristeza, não está a chover demais? Demais? Não. A chuva não esqueceu os modos de tombar, diz a velha, e me explica. A água sabe quantos grãos tem a areia. Para cada grão, ela faz uma gota, tal igual a mãe que tricota o agasalho de um ausente filho. Para a Tristeza, a natureza tem seus serviços, decorridos em simples modos como os dela. As chuvadas foram no justo tempo encomendadas. Os deslocados que regressam a seus lugares já encontrarão o chão molhado, conforme o gosto das sementes. A paz tem outros governos que não passam pela vontade dos políticos, mas dentro de mim persiste uma desconfiança. Essa chuva, minha tia, não será prolongadamente demasiada? Não será que a calamidade de este se segura a punição das cheias? Tristeza olha a encharcada paisagem e me mostra outros entendimentos meteorológicos que minha sabedoria não pode tocar. Um pano sempre se reconhece pelo avesso, ela costuma me dizer. Deus fez os brancos e os pretos para, nas costas de uns e outros, poder decifrar o homem. E apontando umas nuvens gordas, me confessa.
Lá em cima, Senhor, há peixes e caranguejos. Sim, bichos que sempre acompanham a água. E adianta. Tais bichezas sempre caem durante as tempestades. Não acredita, Senhor? Mesmo em minha casa já caíram. Sim, finjo acreditar. E quais tipos de peixes? Negativo. Tais peixes não podem receber nenhum nome. Seriam precisas, sagradas palavras, e essas não cabem em nossas humanas vozes. De novo, ela lisonjeia seus olhos pela janela. Lá fora continua chovendo. O céu devolve o mar que nele se havia alojado em lentas migrações de azul. Mas parece que desta feita, o céu entende invadir a terra inteira, juntar os rios ombro a ombro. E volta a interrogar: não serão demasiadas águas tombando em maligna bondade? A voz de tristeza se repete em monotonia de chuva. E ela vai murmurando: o Senhor desculpe a minha boca, mas parece um bicho à procura de floresta. E acompanha: a chuva está a limpar a areia. Os falecidos vão ficar satisfeitos. Agora era bom respeito, o Senhor usar este fato. Tristeza ainda me olha em dúvida. Depois, resignada, pendura o casaco. A roupa parece suspirar. Minha teimosia ficou suspensa num cabide. Espreito a rua, riscos molhados de tristeza vão descendo pelos vidros. Por que motivo eu tanto procuro a invasão? E por que razão a velha tia se aceita interior, toda ela vestida de casa? Talvez por pertencer mais ao mundo. Tristeza não sinta como eu a atração de sair. Ela acredita que acabou o tempo de sofrer. Nossa terra se está lavando do passado. E tenho dúvidas, preciso olhar a rua. A janela não é onde a casa sonha de ser mundo. A velha acabou o serviço, se despede enquanto vai fechando as portas, com lentos vagares. Entrou uma tristeza na sua alma e eu sou o culpado. Reparo como as plantas despontam lá fora. O verde fala a língua de todas as cores. A tia já dobrou as despedidas e está a sair quando eu a chamo. Tristeza tira o meu casaco. Ela se ilumina de espanto. Enquanto desce o cabide, a chuva vai parando. Apenas uns restantes pingos vão tombando sobre o meu casaco. Tristeza me pede, não sacuda, essa aguinha dá sorte. E de braço dado, saímos os dois, pisando os charcos, em descuido de meninos que sabem do mundo a alegria de um infinito brinquedo. Mia Couto, poesia pura, né, gente? Descreva as personagens do conto e o assunto principal sobre o qual eles conversavam. Bem, nós temos um narrador, né, que é um personagem jovem, provavelmente, né, bastante pensativo e reflexivo, e tia Tristeza, que é idosa e mostra-se sábia e conhecedora das crenças do seu país. As personagens conversam sobre a chuva que caía depois de 3 meses de estiagem em Moçambique. Em que lugar ocorre o diálogo entre os personagens? Eles estão dentro de uma casa, né, observando a chuva cair. Eles têm a mesma opinião sobre o assunto que está sendo tratado. Não, os dois não têm a mesma opinião, né? Tia Tristeza acredita que a chuva é um recado dos espíritos e que está chovendo por causa das rezas e cerimônias oferecidas aos antepassados, que vai cair pelo tempo certo. E ele acha que está chovendo demais e tem receio de que haja cheias como consequência do grande volume de chuva. Transcreva apenas a alternativa que melhor exprime a opinião da personagem Tristeza sobre a chuva. A chuva era um castigo dos deuses, assim como o período de estio que o povo havia enfrentado. A chuva serviria para limpar o povo de qualquer pecado e excesso que houvesse cometido durante o período de guerra. A chuva estava lavando a terra triste passado de guerra. Alternativa C, né? Releia o trecho a seguir extraído do conto lido. A gente se indagava. Será que ainda podemos recomeçar? Será que a alegria ainda tem cabimento? A alegria que os personagens experimentam se refere somente à chuva que cai após o período de seca? Não, porque eles estão alegres também porque a guerra chegou ao fim, né? Releia o trecho a seguir extraído do conto lido. A gente se indagava. Será que ainda podemos recomeçar? Será que a alegria ainda tem cabimento? A alegria que os personagens experimentam se refere somente à chuva que cai após um período de seca? Não, né? Eles estão alegres também porque a guerra está no fim. Transcreva um trecho do texto que comprove sua resposta no item anterior. Vocês vão encontrar no terceiro parágrafo. Nós podemos retirar o seguinte trecho. Em todo Moçambique, a guerra está a parar. Releia o trecho.
A paz tem outros governos que não passam pela vontade dos políticos. Que relação esse trecho estabelece com a chegada da chuva em Moçambique? De acordo com o trecho, a paz não depende da vontade dos políticos, mas é influenciada por outras razões. No conto, a paz é atribuída à chegada da chuva, ou seja, à ocorrência de um fenômeno da natureza. 7. Um aspecto marcante de Mia Couto é a personificação dos elementos que possuem características de seres vivos. Releia o trecho a seguir. Tristeza ainda me olha em dúvida. Depois, resignada, pendura o casaco. A roupa parece suspirar. Minha teimosia ficou suspensa num cabide. Espreito a rua. Riscos molhados de tristeza vão descendo pelos vidros. Copie desse texto 3 elementos que foram personificados e indique que ação praticam. Nós temos aí a roupa suspira, a teimosia fica suspensa em um cabide e gotas de chuva, aqui chamada de riscos molhados, né, vão descendo pelos vidros. Copie desse texto 3 elementos que foram personificados e indique que ação pratica. 8. Veja a capa e leia o prefácio da obra Histórias Abençonhadas de Mia Couto, de onde foi extraído o conto Chuva, a Abençonhada. Aqui está a capa do livro Histórias Abençonhadas. O autor do texto nos revela as sensações que vivenciou no período em que escreveu as histórias que compõem a sua obra. Que sensações são essas? Mágoa e esperança. Que fato foi determinante para que ele se sentisse assim nesse período? A Guerra Civil Moçambicana. Como ele se vê nos dias de hoje em relação aos sentimentos que tinha quando escreveu Histórias Abençonhadas? Uma pessoa forte e cheia de esperança, assim como as pessoas desse território africano, que pode ser comprovado na frase: vamos refazendo e vamos molhando de esperança o rosto da chuva, água abençonhada, desse território onde todo homem é igual. Qual pode ter sido a intenção do autor ao produzir o prefácio? Situar o leitor em relação à obra, mostrando o contexto em que foi escrito, o modo como se sentia durante o processo e a transformação na sua maneira de ver a vida. Esse tipo de texto inicial motiva o leitor a ler a obra? Justifique. Sim, pois normalmente o prefácio desponta curiosidades sobre o texto e estabelece certa aproximação com o autor. Nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre Mia Couto e a sua obra e ver um pouco de beleza em todas as graças que a vida nos dá. Fiquem em paz e até a próxima.